para a revelação do Teu Santo Espírito, Senhor. Continue falando a cada coração, continue, Senhor amado, falando a cada homem e mulher, a cada jovem e adolescente que está aqui se colocando à sua posição, Senhor. Pai querido, que a Camila esteja aqui com a Tua palavra, se enchendo, Senhor, e Teu Santo Espírito esteja instruindo a ela, Senhor, aquilo que está dentro do Teu coração. Abre as mentes, Senhor, e abre os corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Olá, queridos, bom dia, paz a todos. Todos bem, graças a Deus. Sem delongas, vamos começar. Tá? Na última aula, a gente reforçou o entendimento de que Deus não quer que a gente tenha uma relação de poder entre os outros, e sim uma relação de cooperação mútua, uma relação de submissão uns aos outros, né? Uma relação de família, uma relação de amor, tá? Onde o poder, os dons, os talentos, as funções são usadas para servir uns aos outros e para cooperar com o crescimento do reino. A gente vem falando isso em todas as aulas, e na última aula a gente reforçou bastante isso, tá? E enquanto uma estrutura meramente hierárquica, o amor se torna opcional, e é por isso que Deus não quer de nós meramente uma estrutura hierárquica. Numa estrutura familiar, numa estrutura de relação cristã, de relação de família, o amor não é opcional. O amor é a lei. O amor é obrigatório. E a gente vê isso principalmente no perdão, como a gente falou na aula passada, porque ninguém perdoa por obrigação, não tem como, né? A gente só perdoa por quê? Pelo amor, deixando o amor transformar, renovar o nosso entendimento para que esse amor seja liberado, tá? Eu vou repetir aqui a definição de hierarquia que a gente falou, que é o seguinte: é uma estrutura organizacional que define relações de poder e ordem entre os indivíduos. Então, a gente já vê aqui que a própria definição de hierarquia já diz que é uma relação de quê? Poder e ordem. E não é só isso que Deus requer de nós, relação de poder e ordem. A ordem é necessária, o poder é necessário, mas não é só isso, tá? E a gente começou a falar o porquê que a estrutura hierarquizada de autoridade também é extremamente necessário. E por que é extremamente necessário, mesmo entre os cristãos? Vamos abrir lá em Gálatas 4, de 1 a 7. Eu já tinha lido, mas eu vou ler novamente. Eu vou ler pela versão NVI. Tá? Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, a hierarquia se torna necessária para estabelecer a ordem, principalmente por causa de uma coisa chamada imaturidade. A gente viu aqui nesse texto o quê? Que o herdeiro, enquanto é menor, ele em nada difere de um escravo. E isso vale tanto para o contexto familiar, para um contexto empresarial, para o contexto de igreja, né? Porque uma pessoa imatura, ela não entende o porquê das funções, ela não entende o porquê da ordem ser necessária, ela não vai lidar com essa relação de submissão e de obediência da maneira correta. Então, a estrutura hierárquica é fundamental também, né, não só
Não dá para a gente retirar a estrutura hierarquizada de qualquer âmbito, seja até na nação, principalmente na nação, né? A gente não tem como retirar essa estrutura hierarquizada, porque senão o caos se instaura. E é o que a gente está vendo. Cada vez mais as gerações se tornando mais insubmissas, uma imaturidade, né? Crianças, vamos botar assim, em maturidade, governando, e a gente vendo o quê? O caos se instalando. Tá? Então, há pelo menos 3 motivos, existem vários, mas eu vou citar aqui pelo menos 3 motivos pelos quais há a necessidade da autoridade na hierarquia, né? Mesmo entre os cristãos. A primeira dela, ordem. Essa é o primeiro motivo. E eu acho que é o principal, é a ordem. Deus é um Deus de ordem, tá? E imaturos que ainda não têm entendimento ainda da necessidade da ordem. Então, uma pessoa imatura, como não tem esse entendimento, se faz necessário uma estrutura hierarquizada. A segunda coisa, proteção. Se você deixar os seus filhos sem uma estrutura hierarquizada, o que vai acontecer com eles? Se Deus não estabelecesse um pai e uma mãe para um filho, o que ia acontecer com esses filhos? Eles são totalmente dependentes, eles, enquanto crianças, enquanto imaturos. Eles estão completamente desprotegidos. Então, pai e mãe, uma estrutura hierarquizada de autoridade, é também para proteção. Tá? E o terceiro motivo, a administração. Imaturos não têm responsabilidade para serem fiéis administradores. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a diferença... Foi na aula passada ou aula retrasada? Que a gente falou sobre a diferença de fidelidade e lealdade. Aula passada. Quem não estava aqui aula passada, levanta a mão. Depois vai estar... Ainda não está disponível no YouTube a gravação, mas logo, logo vai ser disponibilizado. Tá? No livro Ordem e Progresso, do pastor Philip Murdock, ele escreveu o seguinte, abre aspas, as pressões dos relacionamentos, de uma forma ou de outra, vão estabelecendo esse tipo de relação hierárquica. Existem diferenças entre responsabilidades e área de atuação. Quando não há um entendimento dessa dinâmica, o potencial de avanço pode ser prejudicado. Ou seja, quando não há o entendimento, quando há a imaturidade, sem uma estrutura hierarquizada, não haverá avanço. Sem cada um saber qual é a função, qual é o papel de cada um no corpo, não haverá progresso. Então, é necessário uma estrutura hierarquizada, onde cada um tem a sua função. Como a gente vê, por exemplo, lá com Moisés no deserto. Enquanto Moisés estava ali julgando o povo sozinho, como é que estava? Um caos. Né? Jetro falou o que com ele? Você vai matar, você vai morrer e vai matar esse povo. Por quê? Porque não tinha uma estrutura definida. Era muita gente imatura, entendeu? Poucos maduros e não tinha uma estrutura hierarquizada definida. Então, o que ia acontecer? Um caos. Vai morrer todo mundo. Então, precisa definir o quê? Funções. Né? Precisa definir e estabelecer governo, autoridade, ordem, para que a ordem seja estabelecida. Tá? Então, quando não há maturidade, não há entendimento, não há autorresponsabilidade, essa palavra é muito interessante, não há clareza da função e o propósito de cada um no corpo, o discipulado também serve para isso, para cada um conhecer os seus dons, os seus talentos, para entender qual foi o propósito, o chamado de cada um e qual a função que cada um deve atuar. Tá? Sem isso, haverá pressões nos relacionamentos que tornam a necessidade dessa hierarquia. Tá? E Deus é um Deus de ordem, como a gente viu. E sem maturidade, né, a ordem ela é estabelecida por causa da maturidade, da falta da maturidade. Sem a maturidade, não vai haver o quê? Submissão. Não é disso que a gente está tratando no tema? Sem maturidade, não há submissão. Porque a submissão é o quê? Também obediência. É amor. Não há cumprimento da lei sem submissão. Tá? Então, sem maturidade, não há submissão. Sem submissão, não há ordem, porque a ordem é estabelecida através da submissão. E sem ordem não existe unidade, que é o propósito último que nós temos como corpo.
Deus quer que nós sejamos um. Não foi isso que Jesus orou? Para que sejamos um. Então, sem maturidade, não tem submissão. Sem submissão, não tem ordem. E sem ordem, não há unidade. Então, percebam a importância de uma estrutura hierarquizada para poder instruir, para poder edificar aqueles que são novos na fé, numa estrutura familiar, para a edificação dos filhos, até que eles cheguem ao entendimento, porque, como a gente viu aqui, que enquanto eles são menores, enquanto são crianças, eles em nada diferem de um escravo, tá? Nesse mesmo livro do pastor Philip Murdock, ele conta uma história de um jovem que começou a frequentar a igreja dele, ele já é pastor da igreja há não sei quantos anos, e um jovem de 16 anos começou a frequentar a igreja dele. E aí o jovem, em vez de cumprimentar, né, normal, aperta a mão, ou então dá um abraço, como todo mundo, ele chegava no pastor da igreja, esfregava a cabeça do pastor e falava assim, meu garotão. Olha só. O que é isso? Imaturidade. A pessoa não tem ainda bom senso. Não tem um sensor. Primeiro, que não veio de casa, né? A gente já vê aí uma falha da família que não deu o bom senso devido para aquele jovem. Ele estava tratando, né, um pastor, ou não importa se era nenhum pastor aqui no caso, mas qualquer pessoa mais velha, com bom senso, não vai tratar dessa maneira, não vai tratar dessa forma, não vai tratar como um amiguinho, como um coleguinha. Jesus falou o quê? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, até a estrutura de intimidade, de relacionamento com Deus, até chegar a um nível de amizade, ele demanda maturidade e tempo. E aí, na primeira vez, ele fez isso, só que todo mundo ficou tão em choque, até o pastor ficou em choque, que ninguém falou nada. Na segunda vez, ele não só esfregou a cabeça do pastor, falou lá, né, meu garoto, como deu um tapão nas costas. Aí ele ficou assim, preciso fazer alguma coisa. Mas também na segunda vez. Aí, na terceira vez que aquela situação se repetiu, ele foi lá e chamou, porque ele falou, gente, eu vou usar a palavra aqui, que ele falou assim, tenho que fazer algo, senão da próxima vez, desculpa aqui, eu vou ter que usar o termo, senão da próxima vez vou acabar recebendo tudo isso e mais um tapinha no bumbum. Ia ser mais ou menos isso. Por quê? Porque a pessoa não tem senso, não tem entendimento, não tem maturidade. Então, não tem como você não estabelecer uma estrutura hierarquizada para situar, para discipular, para ensinar que a intimidade de amigo vem com o tempo. E aqui, no caso, né, tá totalmente desproporcional. Um homem de 50 anos e um jovem de 16. Não faz nem sentido. Né? Talvez entre pessoas da mesma idade, se fosse um pastor, não faria uma coisa dessa, imagina sendo um mais jovem. Tá? Então, a gente vê aqui a necessidade. Então, ele chamou o jovem, falou, olha, jovem, você está fora de ordem. E explicou, e ele entendeu. Mas por quê? Porque não houve, dentro de casa, uma instrução. Não houve, dentro do próprio lar, uma instrução. Você imagina como é que ele deveria tratar os pais, né, se ele estava tratando fora de casa dessa forma. Em 2 Coríntios 10, de 1 a 3, diz assim, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Aqui Paulo está falando de firmeza de autoridade. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são fortes e graves, mas a presença pessoal dele é fraca, né? Isso era o que diziam, e a palavra desprezível.
Considere o tal, a pessoa que disse isso a respeito de Paulo, que o que somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Essa frase eu acho que é muito importante. Vocês entenderam? Presta atenção. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitaremos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo está falando aqui de um limite de hierarquia e está falando de pessoas que estão o quê? Classificando, comparando Paulo com ele mesmo, com a própria pessoa. Como esse rapaz no livro do Philip Murdoch. Ele estava comparando o pastor Philip com ele mesmo. Por quê? E com isso ele estava revelando a insensatez, a imaturidade. Então, quando a pessoa faz isso, ela vai revelar o quão imatura ela é, porque ela está tirando o outro por ela mesma. Tipo assim, ele é meu igual. Lógico, todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, mas há uma estrutura hierárquica de autoridade, de maturidade, que precisa ser respeitada quando não há o devido bom senso. Então, aqui Paulo fala assim, eu vou precisar de quê? De firmeza. Eu vou precisar usar de autoridade. Então, nesses casos, para se estabelecer a ordem novamente, quando há insensatez, é necessário, sim, que seja feito dessa forma, tá? Então, se faz extremamente necessária para conter a desordem, o caos, a irresponsabilidade, a falta de temor e reverência daqueles que são imaturos ou rebeldes. Tá? Então, a gente aproveitando esse tema aqui com relação à hierarquia, né, a gente vai falar também com relação à submissão e autoridade entre pais e filhos. Porque é justamente nesse ponto aqui que muitos pais, infelizmente, têm se omitido, como a gente viu o caso provavelmente dos pais desse rapaz que está ali na igreja. Não sei se, de repente, os pais também eram convertidos ou não, talvez não sejam, mas a gente vê a omissão de muitos pais, o que tem causado nessa geração. Por quê? Não entendem que o filho, enquanto é menor, como a gente viu aqui no texto anterior, fala o quê? Que o filho, enquanto é imaturo, em nada difere de um escravo. Então, não tem como você tratar o seu filho, enquanto ele é imaturo, como um coleguinha, como um igual, como alguém que você pode contar as suas relações familiares, falar na frente do seu filho as suas mazelas, né? Ficar tratando ele como um amigo. Eu vou contar os problemas que eu estou passando. Seu filho não tem estrutura emocional, ele não tem estrutura psíquica, neuronal, tudo que você possa imaginar com relação ao cérebro, ele não tem estrutura para isso. Por isso, Deus deu a ele pai e mãe, tutores, responsáveis, administradores, para que até o tempo devido ele consiga andar por conta própria. Até a palavra filho, na Bíblia, tem 2 termos específicos. Um é teknon, que é o filho por direito de nascença. Toda pessoa nasceu, é filho. Recebeu Jesus, nasceu de Deus, né? É nascido de novo, é filho. Essa palavra é usada para teknon. É como se... eu não vou ler toda a classificação dela, mas é como se fosse assim, é um filho imaturo, só nasceu. Ok? Ele tem direito de filho porque nasceu. Esse termo aqui é teknon. E tem um outro termo que é usado para Jesus e para os filhos que já são maduros, que são guiados pelo Espírito Santo, que é o termo huios. Esse termo é diferente. Por exemplo, no termo assim... Pois todo aquele que... todos quantos o receberam, a palavra que fala isso, o texto, agora eu não lembro o endereço. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra aí é teknon. Recebeu Jesus, é filho, ok? Por direito de nascença, é herdeiro, ainda que não tenha entendimento e seja como se fosse um escravo, ok? E em outro texto que diz assim...
Deixa eu lembrar aqui. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A diferença aí, guiados pelo Espírito Santo são filhos. O termo aí é huios, que é filho semelhante a Cristo, que já expressa o mesmo caráter de Cristo, ou que tem expressado um parecer, uma semelhança com o Pai, ou seja, alguém que já foi forjado no caráter, alguém maduro. Então, a diferença seria filho maduro e filho imaturo, mais ou menos isso, tá? Só para resumir. Então, já existe na Bíblia essa diferença para se tratar. Não é todo filho que é um filho maduro, que é guiado pelo Espírito Santo. Não é porque está na igreja, recebeu Jesus, que já foi transformado e que já é um filho maduro. Não é. Por isso também há na Bíblia cuidados do tipo não nomear como diáconos, como a gente vê aqui nos diáconos, nos presbíteros, nos mestres, nos pastores, pessoas que são o quê? Neófitas, porque ainda são imaturas, ainda não foram experimentadas na sua fé, ainda não têm entendimento. Senão, o que acontece? O que a gente está vendo aí na mídia, né, que até foi a Amanda que me enviou, que eu nem estava sabendo, do rapaz novinho que era profeta, mirim, alguma coisa assim desse tipo, né? É isso que acontece, é isso que a gente vê. E a gente vai ver, inclusive, isso também no Antigo Testamento, falando o quê? Que os vossos governantes são crianças. Quando a gente vê crianças governando, crianças com título de autoridade, sendo, um termo que eu detesto, mas é o que eu vou usar aqui, empoderadas como se fossem autoridades, isso revela o nível de maturidade do restante do povo. E isso é juízo para o povo. Isso é para trazer juízo para o povo. Por quê? Porque não tem pessoas maduras se levantando. A autoridade e a ordem não está sendo estabelecida. Então, como juízo, nós seremos governados por crianças, por pessoas imaturas. E isso é muito sério, tá? Em Salmos 127 e 128, tem 3 figuras interessantes para definir filhos. Salmo 127, de 3 a 5, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E o outro é Salmo 128, de 1 a 3, que é um texto que eu amo, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Então, a gente vê 3 figuras aqui relacionadas ao filho. Filhos são herança, são flechas e são frutos. A gente vê 3 figuras aqui. Herança. No direito sucessório, Claudinha não está aqui para me ajudar com o direito, mas tudo bem. No direito sucessório, a herança é um conceito que regula a transmissão de um patrimônio, né, do titular para o seu sucessor, né, seja por lei ou por testamento, após a morte do dono, obviamente, né? Morreu, aí a herança passa para o outro. E nós vimos que a vontade do testador, lembra lá quando a gente fala do este cálice é a nova aliança, e a gente viu ali que o cálice também fala de testamento, né? Fala a respeito da vontade, da última vontade da morte antes da morte do testador. A vontade do Senhor é o quê? Que santifiquemos uns aos outros. Tá? Então, essa é a vontade do testador. Então, quando a gente recebe essa herança, Cristo se submeteu a morrer por nós para quê? Para nos tornar... herança tem um dono, certo? Antes da herança ser transmitida, essa herança tinha um dono, correto? Cristo morreu por nós, olha aí, a morte do testador. Cristo morreu por nós para nos devolver para Deus. Ele é o dono. Ok? Então, para nos tornar povo de propriedade exclusiva de Deus. Presta atenção, vamos lá. Então, Cristo se submeteu a morrer por nós para nos tornar povo de propriedade exclusiva de Deus, para nos santificar e para nos devolver para Ele mesmo, porque Ele não morreu. Ele permaneceu morto? Não. Então, Ele nos devolveu para quem? Para Ele mesmo. Para apresentar para si mesmo um povo santo, sem mácula, nem ruga, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a propriedade continua sendo dele. Ele morreu e ressuscitou, ok?
Portanto, ele está vivo e nós somos filhos do Senhor. Flechas. Por que flechas? Flechas são algo que estão fora de nós, né? E que nós enviamos para o alvo. E aqui fala de flecha no contexto de guerra. Eles estão na mão de quê? De um esportista? Não, flechas na mão do guerreiro. Então, está falando de um contexto de guerra. Então, filhos aqui são flechas que nós vamos treinar as habilidades necessárias para que eles possam atingir um alvo. E esse alvo aí, a gente não está enviando as flechas para o inimigo, se é um contexto de guerra, ok? A gente está enviando as flechas contra o inimigo. Então, o alvo de ninguém aqui é entregar os filhos para o diabo, ok? Não é esse o contexto. O contexto é a gente entregar os nossos filhos contra o diabo e não para o diabo. Isso é muito importante, porque tem muitos pais que estão entregando os filhos para o diabo, porque não estão treinando, não estão alinhando as flechas. Se a flecha estiver torta, ela não acerta, e aí o inimigo vai usar aquela flecha contra você. Então, a flecha precisa estar alinhada, precisa estar aprumada, o próprio guerreiro precisa ser treinado nas suas habilidades para conseguir enviar as flechas, tá? E para ser bem-sucedido, a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, esse é o nosso propósito, a gente ir lá, saquear o inferno, treinar os nossos filhos para que os nossos filhos continuem fazendo o mesmo. E assim nós seremos bem-sucedidos. O que é o conceito de bem-sucedido? A gente acha que o conceito de bem-sucedido é uma pessoa que tem dinheiro, que tem saúde, que vive bem. Isso tudo é maravilhoso, ok? Mas ser bem-sucedido fala de sucessão, de sucessores, ou seja, de uma geração que irá nos suceder. Então, nós só seremos de fato bem-sucedidos se os nossos filhos forem os nossos sucessores em propósito, com relação a Deus, na palavra, sendo criados e treinados no caminho do Senhor. Aí nós teremos uma geração que vai nos suceder bem, e a geração que vier a partir deles também. E a terceira alegoria é frutos. Os frutos, eles são gerados a partir da árvore. Num casamento, marido e mulher se tornam uma árvore, ok? E o que é gerado a partir disso são os frutos. Mas nesse texto aqui específico de Salmo 128, eu acho lindo esse texto, que é a figura familiar de um homem que teme ao Senhor, né? Cada um no seu papel. O homem teme ao Senhor, o homem trabalha, a mulher está em casa cuidando dos filhos e os filhos estão ao redor da mesa. Só que aqui é engraçado, não sei se vocês já pararam para perceber isso, né? E que eu nunca tinha entendido, mas no contexto da aula aqui estudando é que eu fui entender isso bem. Porque a palavra fala aqui que a mulher é uma videira frutífera. Quem percebeu isso aqui? Fala que a mulher é uma videira, mas os filhos são rebentos da oliveira. Estranho, né? Peraí, são duas espécies de árvore distinta. Por que a mulher é videira e o filho é rebento da oliveira? E aí eu vim ter o entendimento com relação a essa aula. Porque a gente não viu lá no início que a palavra fala que nós éramos frutos da onde? Galhos da onde? Da oliveira brava. E fomos enxertados na videira. Então, aqui, ele está falando justamente disso, né? Brotos da oliveira significa o quê? Broto é o quê? É uma plantinha que ainda não amadureceu, nasceu agora e ainda não está maduro. Então, a gente está vendo aqui de novo o quê? Imaturidade. Então, os nossos filhos, enquanto imaturos, eles ainda são frutos da oliveira brava espiritualmente. Eles saíram de vocês, que já são videira, porque estão unidos a Cristo, mas eles ainda precisam se tornar, ser enxertados na videira. Ok? E então a gente precisa ter esse entendimento que a gente não pode criar os nossos filhos para viverem dependentes de nós, para viverem presos a nós. Senão, o que vai acontecer? O nosso papel é fazer com que eles saiam de nós. Eles não se tornem mais dependentes de nós. Quanto mais os nossos filhos se tornarem menos dependentes de nós, melhor. E eu não estou falando aqui de independentes, lembra disso. A gente está falando de interdependência, porque todos nós, como corpo, sempre seremos interdependentes e não independentes.
Lembra que eu falei isso em uma das aulas? Então, isso é muito importante. O nosso papel é esse, fazer com que os nossos filhos dependam cada vez menos de nós. Quanto mais, vou usar um termo que pode chocar, mas quanto mais inúteis nós formos como pai e mãe para eles, melhor. Isso significa que a gente está fazendo com que eles andem com as suas próprias pernas. É isso que Deus faz conosco, para que eles não se tornem mais dependentes, sanguessugas, e sim o quê? Cooperadores, maduros, filhos maduros que vão o quê? Cooperar, e não que vão ficar o tempo todo dependendo da gente. Então, quando a criança começou a andar sozinha, você não vai ficar mais segurando ela no colo, sim ou não? Você vai ficar com ela no colo? Não. Andou, filho? Te vira. Vai, e também não vai ficar o tempo todo, ai, se eu segurar a mão dela, ela vai cair. Uma criança precisa cair pelo menos 1000 vezes até aprender a andar. Essa é a média. Então, tem que deixar cair, porque senão não vai andar. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Aprendeu a comer sozinho. Você vai continuar deixando comer de colher, dando na boca? Não faça isso. Você está atrofiando o crescimento do seu filho. Aprendeu a comer sozinho? Nunca mais mamãe vai dar na boca. Não vai. Já sabe beber no copo? Não dá mais mamadeira. É assim que você faz um filho crescer. Agora, se você ficar ali protelando, hoje em dia já se fala em adolescência de 30 anos. Ai, que preguiça, gente. Preguiça. Mas por quê? É uma geração cada vez mais infantilizada, mais imatura, que não foi treinada a andar com as próprias pernas, que foi entregue para isso aqui, ó, que isso aqui é um mal terrível que você está fazendo para o cérebro do seu filho. Se você é mãe de filho pequeno, você entrega isso aqui, me desculpa, mas você está cometendo um crime com o seu filho. Um crime. Seu filho não tem maturidade para lidar com isso aqui. E não é por causa do que ele vai ver, é por causa do que vai ser gerado no cérebro dele, de dopamina barata, que o cérebro dele vai ficar atrofiado, preguiçoso. O pastor João Luiz estava falando hoje aqui, você não vê mais as crianças brincando na rua, né? Você não vê mais gente... Quem aqui já quebrou o braço ou perna quando era pequeno? Engessou alguma coisa quando era pequeno? Você não vê mais isso, você não vê mais criança de gesso. Não vê mais nenhuma criança de gesso. Normalmente, menino, né? Era muito. Tampão do dedo ralado. Você não vê mais isso. Isso é o quê? É sintoma de uma infância que está sendo criada de maneira... e você acha que está protegendo seu filho, mas não está. Você não deixaria seu filho numa biqueira de crack para ele fumar crack. Então, não dê isso aqui para o seu filho, porque isso vai acabar com o cérebro do seu filho muito mais rápido do que uma droga faria. Não faça isso, tá? Deixa eu ver aqui. Então, se você não for intencional no treinamento do seu filho, tem uma máxima que diz assim: entregue os seus filhos a César e eles voltarão romanos. E é o que está acontecendo. Os pais estão entregando a educação e o treinamento dos seus filhos para isso, ou para a escola, que eles estão sendo doutrinados e vocês não estão percebendo que hoje em dia não existe mais escola sem doutrinação. Não tem. Então, se você não estiver ligado naquilo que está sendo ensinado para os seus filhos voltarão romanos. E não se espante, eu estou entregando meu filho para César, estou entregando meu filho para Roma instruir, para o mundo instruir, e eu estou achando estranho quando meu filho volta mundano, quando meu filho abandona os valores, os princípios. Então, não tem receita não tem receita de bolo para você criar filho. De fato, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Não tem receita de bolo. Mas tem uma coisa que é receita: princípios e valores. Isso tem que ser igual e tem que ser estabelecido para todos. Igualmente, não pode faltar. Você pode corrigir um filho... aliás, você pode não ter que corrigir um filho, como muitos pais acabam exagerando, né? Você vê a questão da correção sendo muito negligenciada ou extrapolada, exagerada. Tipo, um filho derrubou um copo de suco na mesa. Faz-se um escarcéu, corrige a criança por causa de um acidente. Aí o filho mente, o filho só falta dar na cara do pai e da mãe, o filho desrespeita e não se faz nada. O que você está mostrando para o seu filho? Que você está mais preocupado com coisas do que com caráter. O filho quebrou alguma coisa sem querer, brincando, chutou uma bola, quebrou um lustre. Você vai lá e pune seu filho. Mas seu filho demonstra uma quebra de caráter e você não faz nada. Então, é preciso ter essa coerência, esse equilíbrio. Tá? Ninguém consegue... Espera aí.
Jesus diz assim, ó, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então, não trate o seu filho como coleguinha fora do tempo, como amiguinho fora do tempo. Você não é amigo do seu filho. Se seu filho falar assim para você, eu não sou mais sua amiga. Sem problema. Eu não estou aqui para ser sua amiga. Ainda. A amizade vem com o tempo. Quem aqui, quando era pequeno, não gostava do que o pai e a mãe faziam e hoje se tornaram amigos do pai e da mãe? Acho que todo mundo. Né? É lógico que existem casos em que a família está destruída, desestruturada, ok. Mas o normal é esse. Quando você se torna adulto, é que você vai se tornar amigo do seu pai e da sua mãe. Né? Aí sua mãe vai poder falar das coisas que estão acontecendo na vida dela, dos BO que está acontecendo com o marido. Né? Isso acontece muito. Mas, enquanto criança, não. Você tem que tratar ele no devido lugar, como filho, respeitando a imaturidade dele, porque é algo cerebral, ele ainda não tem o córtex pré-frontal formado. O córtex pré-frontal é formado entre os 21 e 25 anos, ou seja, seu filho não tem estrutura mental para lidar com determinadas coisas. Assim é isso. Filho, o que você quer comer? Me ajuda. Seu filho não sabe o que é bom para a saúde dele. Você perguntar o que ele vai comer o quê? Bala, chocolate, nugget, arroz. Ele não vai comer nada que preste, filho. Não é para perguntar. Lá em casa a gente tem uma regra. Como é que é, filha? Como é que é a regra? Comer é obrigatório. Gostar é opcional. Essa é a regra. Mãe, eu não gostei. Não tem problema, é opcional gostar, filha, mas o comer é obrigatório. E ponto. Pergunta se ela não come tudo. Oh, beleza, não tem problema com comida com a minha filha. Aleluia, graças a Deus, né, minha filha? Come de tudo, desde pequenininha. Porque ela não sabe o que é melhor para ela. Se eu perguntasse, doce, é só final de semana. E olhe lá. Mas eu dou exemplo. Entendeu? Não dá para você não ser coerente. Você vai beber refrigerante, você vai se entupir de doce, você vai fazer tudo errado e vai querer que seu filho faça certo. Aí é o fariseu que está querendo imputar uma lei para um filho que não é capaz nem de empurrar com o dedo. Então, sejamos coerentes. Tá, ok? Então, é viver a palavra. E ninguém consegue experimentar Deus na essência como pai sem antes ter experimentado como Deus. Então, é fundamental que nós, como pais, tenhamos que revelar essa autoridade de Deus para os nossos filhos, nos revelar como autoridade para eles, para que eles aprendam a lidar com essa estrutura hierarquizada, com a obediência, com a submissão, porque só assim é que a intimidade virá. A palavra fala que Deus revela a sua intimidade para quem? Para as crianças? Para qualquer um? Não, é para com os que o temem. E o temor só vai vir com a maturidade. Criança não teme nada. Se você falar para ela, não pode, vai mal, está nem aí. Entendeu? Então, o temor, a reverência, o respeito, só vai vir com a maturidade. Tá? E Deus não tem crise nenhuma com isso. Ele não fica assim, se seu filho falar para você assim, então se você não deixar eu fazer, eu não te amo mais. Não tem problema, você nem sabe o que é isso. Ele não sabe o que é amor. Então, não fica melindrado, pai carente, mãe carente, meu filho não me ama. Ele não sabe nem o que é isso. Isso, pelo visto, você também não sabe. Né? Você está preocupado com isso é porque você também não sabe. Precisa crescer, vamos amadurecer, gente. A gente precisa entender que amor é o quê? Obediência. Ninguém tem amor maior do que esse, dar a vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o quê? O que eu vos mando. Amar é obedecer. Ok? Isso é amor. Não dá para você dizer que ama sem obedecer. Então, o filho é a mesma coisa. Como é que ele vai dizer para você que te ama se ele não te obedece? Lá em casa é outra regra. Se ama, ela já sabe. Ela fala assim, mamãe, te amo. Aí eu falo, se ama? Aí ela fala, obedece. Aí, quando eu falo para ela assim, filha, te amo. Aí ela já fala para mim, se ama? Aí eu falo, corrige. Ela já sabe. Entendeu? Isso é o quê? Treinamento. Ela precisa entender o que é amor. Não é uma abstração, não é um sentimento bonitinho. Não é. Ela precisa entender na prática. Porque eu precedo a Deus para ela. Meu marido precede a Deus para ela. Isso a gente precisa treinar em nós. O mesmo espírito que teve em Elias. Lá em Malaquias 4, 5 e 6 diz assim. Porque são 2 níveis de submissão. Pais aos filhos e os filhos aos pais. Ok? Malaquias 4, 5 a 6 diz assim. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, ali é mútua a submissão. É dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Efésios... Desculpa.
Em Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedeceis a vossos pais, os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui fala de 2 níveis de submissão. A gente olha e acha que, assim, não, está falando para os filhos obedecerem aos pais. Tá, mas qual é a submissão que os pais devem aos filhos? É criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Lembra que a gente falou o que é submissão? Submissão é para a gente edificar. Foi o que Cristo fez conosco. Ele nos instruiu na disciplina e na admoestação. Então, Cristo se submeteu a nós, ou seja, se colocou abaixo para nos levantar. Esse é o nosso nível de submissão para os nossos filhos. E alguns pais também não conseguem entender que a maturidade é progressiva, porque se você não fizer essa transição, tá bom, então o filho, enquanto é menor, ele nada difere de um escravo, eu vou tratar meu filho como escravo, não vou dar satisfação para ele, se ele falar não, enquanto é criança, ok, mas você precisa fazer essa transição à medida que a obediência vai aumentando. Conforme ele vai crescendo em obediência, você vai confiando mais responsabilidades a ele. É isso que Deus faz conosco. Se você não fizer essa transição, né, de escravo para servo, servo. Não foi isso que Deus fez conosco? De escravo para servo, nos comprou. Nós éramos escravos, ok? De escravo para servo, de servo para filho e de filho para amigo. É necessário haver essa transição. Se você ficar o tempo todo tratando seu filho só como escravo, ele vai crescer, por exemplo, como o irmão do filho pródigo, que não sabia que era filho. Era herdeiro de tudo, mas continuava se achando o quê? Escravo, se vendo como escravo. Você não me deu nem um cabrito para eu comemorar. E o pai falou o quê? Filho, é tudo seu. Ele não sabia que era filho. Assim como os fariseus, que só conheciam a Deus pela religião. Conheciam Deus como Deus, mas não conheciam Deus como um pai. Achavam um absurdo. Então, você precisa transicionar. E se for o contrário? Se você tratar o seu filho como amiguinho quando pequeno. Se você tratar o seu filho como amiguinho desde pequenininho, você não vai ter nem o amor. Para ter o amor dele, achando que vai ter o amor dele, você não vai ter nem o amor e nem o respeito, porque ele vai crescer e ele vai ter entendimento. Então, se você tratar como amiguinho, o que você vai ter? O filho pródigo. O que o filho pródigo fez? No coração dele, ele matou o pai, porque a herança só é dada depois que o pai morre, não é verdade? Então, se ele pediu a herança antes, o que ele estava fazendo? Matando o pai aonde? No coração. Esbanjando tudo, entregando tudo, você vai irar os seus filhos. Ele fala aqui, que a gente viu aqui, e não irei, pais, não ireis os vossos filhos, não provocai os vossos filhos a ira, você vai provocar o seu filho a ira. Porque você vai dar uma autoridade para ele muito pequeno, que ele ainda não é capaz de lidar. E quando ele tiver o entendimento, ele vai pensar, por que meu pai e minha mãe fez isso? Tem até um exemplo de um caso de um filho, eu não vou saber explicar de onde foi que eu vi isso, porque já tem muito tempo, eu não lembro, que o filho foi condenado à cadeira elétrica, né, por vários crimes e várias coisas. E o último pedido que ele teve antes de ir para a cadeira elétrica foi falar com a mãe dele. E aí, quando ele foi falar com a mãe dele, agora eu não lembro se foi essa situação que ele mordeu e arrancou a orelha da mãe, foi essa situação? Né? E ele falou assim, por que você não me corrigiu? Por que você fez isso comigo? Porque correção é amor. Então, você vai levar seus filhos à ira porque eles vão saber que eles não foram amados, limites não foram estabelecidos para falar, olha, se você continuar aqui, você vai morrer. Então, o limite é amor. Deus nos limita por amor. Liberdade não é fazer tudo o que você quiser. Liberdade é você saber dizer não para aquilo que não faz bem para você. Isso é liberdade. É você ter o poder de dizer não. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você ter o poder de dizer não. Porque um escravo não tem poder de dizer não. Um escravo do diabo, ele não tem esse poder. Ele é obrigado a fazer o que é mal. Mas um filho tem esse poder. E é isso que a gente precisa treinar os nossos filhos, tá? Então, a palavra aqui, quando fala disciplina e admoestação do Senhor, gente, hoje eu vou precisar só finalizar essa página, aguenta aí, tá? Falta pouco. Disciplina é a palavra paideia, que diz assim, todo treino na educação infantil que diz respeito ao cultivo da mentalidade e moralidade, empregando para esse propósito ordens, admoestações, repreensões e punição, se necessário. Inclui o treino e cuidado do corpo, da alma e do espírito pela correção de erros
e contenção das paixões carnais. Instrução, principalmente pelo exemplo, que apontam para o crescimento das virtudes. Então, disciplinar não é uma coisa qualquer. Olha o que está se tratando aqui, o que é disciplina. Ok? Então, você está ensinando seu filho a cuidar do corpo, da alma e do espírito? Principalmente pelo exemplo, como está dizendo aqui? Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma, você cuida do seu espírito como deveria para ser exemplo para o seu filho? Tá? Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Não adianta falar para ele assim, ó, vai ali, ó, come o que é de bom, mas você só come o que não presta. Vai lá ler sua Bíblia, mas você não lê. Não tem como. Isso é incoerência. Além de uma covardia. Admoestação. A palavra admoestação é noutesia, que significa admoestação, advertência e exortação. Se a gente parar por aí e falar assim, tá bom, admoestação, advertência. Só que essa palavra deriva de duas outras palavras, que titame, é difícil, né? Titame, que significa colocar, pôr, estabelecer, apresentar, advertir, ordenar, né? Ordenar o quê? Estabelecer o quê? Aí vem a palavra nous, que significa, então vamos lá, ordenar, advertir, apresentar, estabelecer, pôr em ordem o quê? Mente, razão, incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar, determinar, capacidade para a verdade espiritual, os poderes superiores da alma, tudo isso tem que ser ordenado, e é nosso papel ordenar na criança. A faculdade de perceber as coisas divinas, de reconhecer a bondade e de odiar o mal, o poder de ponderar e julgar, sóbria, calma e imparcialmente, um modo particular de julgar e discernir pensamentos, sentimentos, propósitos e desejos. Tudo isso é nosso papel como pai. Então, a admoestação não é só uma palavra bonitinha, ela tem um propósito muito intenso. Olha o que você precisa fazer como pai, tanto na disciplina quanto na admoestação. É você formar o caráter do seu filho. É você, literalmente, gerar ele até que Cristo seja formado nele. Tá? E, para isso, a gente precisa ter o espírito de Elias, o espírito de João Batista, como eu falei. Lá em Lucas 1, de 15 a 17, dá mais 3 minutinhos aí, gente. Lucas 1, 15 a 17, diz assim, falando de João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Aqui está falando o quê? De exemplo. Eu não vou fazer aquilo que eu não quero que aqueles que eu vou gerar façam. Será cheio do Espírito Santo já no ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Nosso papel é esse, fazer com que os nossos filhos conheçam e se convertam a Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Aqui não está dizendo converter o coração dos filhos aos pais, está dizendo só converter o coração dos pais aos filhos. Por quê? A responsabilidade maior é nossa. Por isso que eu não estou tratando de submissão aqui falando dos filhos. Eu estou falando aqui com pais, a maioria. Não tem crianças quase aqui. Então, a responsabilidade é nossa. Então, quando a gente fala de submissão, é muito fácil a gente exigir do nosso filho. Mas a gente está fazendo a nossa parte, o nosso papel. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É para isso que nós precisamos apresentar o mesmo espírito de Elias, o mesmo espírito de João Batista. Tá? Ou seja, nós vamos adiante. Ele está falando aqui que João Batista foi o quê? Ele foi adiante do Senhor. Foi adiante para quê? Para preparar o caminho antes. João Batista foi antes, assim somos nós para os nossos filhos. Nós vamos adiante de Deus. Nós preparamos o caminho. A figura que eles vão ter de nós é a figura que eles vão ter de Deus. A forma como um filho vê um pai é a forma como ele vai ver Deus. A forma como um filho vê a mãe é a forma como ele vai se relacionar com o Espírito Santo. Isso é muito importante. A gente vai ver isso também, provavelmente, na aula da Claudinha. Né? Normalmente, quem tem problema com o pai tem problema em chamar Deus de pai, em ver Deus como pai, vai ver Deus só como Deus. E, normalmente, quem tem problema com a mãe, normalmente vai ter dificuldade em se relacionar com o Espírito Santo. Tá? Então, nós precedemos o Senhor. Então, para a gente gerar filhos maduros, nós precisamos ser uma referência segura, sólida, coerente de maturidade, discernimento, justiça, autoridade, ordem, submissão, cuidado do corpo, da alma e do espírito, para edificá-los como Cristo fez. Se você não for essa referência para ele não vai ter esse entendimento e ele vai achar que tudo que você fala com relação à palavra de Deus é só uma hipocrisia, é só uma incoerência. Né? Meus pais são hipócritas, como os fariseus foram chamados, né? Hipócritas, raças de víboras. E a gente vê muito isso, porque quantos filhos de crentes
se desviam, a gente vê assim, poxa, mas a pessoa está tão certinho, os pais estão tão certinhos na igreja. Tão certinho na igreja o quê? Vivendo uma vida religiosa. E eu não estou falando aqui que todo filho que se desviou é porque o pai e a mãe não estão andando direitinho no caminho, não. Mas há uma promessa, há uma palavra, e a palavra não mente, que diz, ensina o filho no caminho do Senhor e até quando for velho não se desviará dele. Ok? Isso não significa que essa promessa não vai se cumprir, porque o filho pode se arrepender e voltar. A promessa se cumpriu? Cumpriu. Mas o ideal é que a gente não erre no treinamento a ponto de que ele nem precise se desviar e voltar depois. Esse é o melhor para os nossos filhos. Tá? Então, a gente precisa ser o primeiro a dar o exemplo para a gente gerar filhos maduros, guiados pelo Espírito Santo, cooperadores e interdependentes que terão suas próprias faculdades exercitadas, como está lá em Hebreus 5, esse é o último texto. Hebreus 5, 13 a 14, que diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, não dá para você ficar dando só leite para o seu filho a vida inteira, cuidando dele, nugget, coisinha, né? Ele precisa de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática de suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, a gente precisa fazer com que os nossos filhos tenham essas faculdades de discernir o bem e o mal exercitadas. Tá? E como é que a gente faz isso? Entregando a nossa submissão aos nossos filhos para edificá-los, para a edificação dele. A gente se submete a fazer o que for necessário para que eles cresçam, para que ele treine. Tem muito pai e mãe que fala assim, eu estou disposta a morrer pelos meus filhos. Tá, mas se você está disposto a morrer, você está disposto a viver? Experimenta não precisar morrer, porque é muito fácil você ficar pensando numa situação hipotética, não, se eu morrer, eu estou disposto a morrer. Se vier um bandido, se vier alguma coisa, eu estou disposto a morrer pela minha família, estou disposto a morrer pelo meu filho. Tá, mas você está disposto a viver por ele? Porque você vai produzir muito mais se você estiver disposto a viver por ele. Como viver por ele? Sendo exemplo. A sua vida precisa ser o exemplo para ele, de alimentação do espírito, da alma, do corpo, de tudo que você tem que fazer. Isso é você viver. Dar a vida, porque Jesus veio para nos dar a vida. Não necessariamente você, quando fala de dar a vida, é você morrer. Dar a vida é, eu vou viver em favor de. Eu vou fazer com que a minha vida seja uma carta viva para o meu filho ler e falar assim, minha mãe não vive uma religião hipócrita, ela vive exatamente aquilo que ela prega. A vida dela é um exemplo para mim, a vida do meu pai é um exemplo para mim. Amém? Gente, 7 minutos que eu passei, tá? Mas eu estou de parabéns, que eu acabei o que eu tinha que falar hoje. Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom em todo tempo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado por esse ensino que o Senhor ministrou ao nosso coração, Pai, porque não vem de mim, vem do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, o nosso coração, para que essa palavra possa produzir transformação, renovação do nosso entendimento, para que a gente possa, de fato, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para a vida dos nossos filhos, para as nossas vidas como filhos de Deus, para a nossa família, para o nosso casamento. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer com que essa palavra encontre terra fértil, Senhor, para que possa produzir frutos, e frutos que permaneçam, Senhor. Pai, nós não queremos que os nossos filhos fiquem presos a nós, porque eles secarão e morrerão se isso acontecer, Pai. Mas se nós treinarmos os nossos filhos, Pai, para que eles possam ser enxertados na videira verdadeira, porque nós, como pais, somos videira, mas o Senhor é a videira verdadeira, Senhor. Nós somos uma videira, mas o Senhor é a videira. E é o Senhor que nós queremos entregar os nossos filhos, ó Pai. E se eles permanecerem conosco, dependentes de nós, eles morrerão secos, sem gerar frutos. Os nossos frutos não permanecerão, Pai, mas se eles forem lançados, treinados como flechas, ó Deus, para o Senhor, para que eles possam atingir o seu propósito, Pai, esses frutos permanecerão eternamente, eles não morrerão, Pai. Eles gerarão uma nova descendência que crê e teme ao Senhor e que é cheio do Espírito Santo e que produzirá mais e mais frutos,
mais e mais vidas que serão alcançadas pela palavra que será transmitida, não só de nós para os nossos filhos, mas dos nossos filhos para a sua descendência, Pai. Em nome de Jesus, e a nossa descendência, eu declaro, em nome de Jesus, que será poderosa na terra, Pai. Nós não entregaremos os nossos filhos para o diabo, Senhor, mas nós seremos diligentes, disciplinando, criando os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, porque nós viveremos na disciplina e na admoestação do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Bom dia. Vamos com Deus. Beijo.